Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco para vocês do e-book que eu estou lançando, que fala sobre os modos gregos, as escalas modais. Então, rapidamente, dá uma olhada aí nele, eu vou mostrar um pouquinho as características de cada modo, coisa bem rápida. Durante essa semana eu vou lançar um vídeo específico sobre cada modo, certo? Mas nesse vídeo aqui especificamente eu estou falando sobre o e-book. Vamos conferir. Então, moçada, esse aí é o material que eu falei. Aqui, ó, escalas modais em 30 minutos. Então, na verdade, dando uma lida nesse material aqui, nesse e-book, você vai ter uma excelente noção dos modos, tá? Então, jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio. Então, como você identificar esses modos na partitura, quais são as características de cada um deles. Claro que nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar um pouco isso. Eu começo falando aqui do modo jônio. O modo jônio, na verdade, é a mesma coisa que a escala maior, certo? Então aqui eu começo com um exemplo aqui em Dó maior e vocês vão ver que sempre que aparecer esse diagramazinho aqui, eu vou estar na tonalidade de Dó maior, ou seja, todas as notas aqui são as notas naturais, sem alterações. Então aqui, repara, ó, o modo jônio, Dó maior. Simples assim, beleza? Então a gente já começa vendo que um dos modos é a escala maior. E aqui eu mostro, o Mi, jônio, a escala de Mi maior, tá? A armadura aqui certinha. Si bemol maior, que é o Si bemol jônio, certo? Então, mesma ideia. Ok? Muito simples o modo jônio. Aí depois a gente começa a pensar que o modo eólio é a escala menor primitiva, a escala menor natural, sem alteração nenhuma. Então também estou aqui, ó, todas as minhas notas naturais, só que eu estou saindo do Lá, estou saindo do sexto grau, o modo eólio. Certo? Então a escala menor primitiva é o modo eólio. Aí eu coloco aqui o Fá sustenido eólio, que estou com a tonalidade de Lá maior aqui, né? A armadura de Lá maior e fazendo o Fá sustenido menor. Certo? E aí agora eu começo a falar sobre os outros modos. Então, olha o que acontece. Aqui ainda tem um eólio. Eu falo da importância de identificar as armaduras, as tonalidades aqui na partitura. E para quem ainda tem dúvida sobre isso, o ideal é baixar esse guia aqui, que é o meu outro e-book, onde eu falo muito bem sobre como identificar as tonalidades na partitura. Tem o link aqui para baixar se alguém não estiver acompanhando. Então aqui, agora que você já aprendeu dois modos, taraná, aí eu vou falar justamente os modos que se parecem bastante com o modo jônio, que é a escala maior, e com o modo eólio, que é a escala menor. Então eu começo aqui com o dórico. O dórico, na verdade, é como se eu estivesse aqui na minha tonalidade de Dó maior e eu começasse uma escala do segundo grau, a partir do segundo grau, que é a nota Ré. Então, o Ré dórico é isso aqui. Certo? Simples assim. E aí o que acontece é o seguinte, que a gente começa a perceber que no modo dórico a gente tem a sexta maior a partir do primeiro grau. O primeiro grau com o sexto grau dá uma sexta maior e é isso que diferencia ele, o modo dórico, do modo eólio, que é a escala menor. Então, esse foi o dórico e o eólio é esse aqui. No dórico a gente tem isso. E no eólio, que é a escala menor primitiva, a gente tem isso. Certo? Olha a importância dos intervalos aí também. E o que dá legal também da gente perceber, e que eu chamo a atenção também, é que no modo dórico, a gente tem o primeiro grau, um acorde menor, fazer aqui no Ré menor. E o quarto grau é justamente um acorde maior, certo?
Onde é que a gente ouve isso, Carlinhos? A gente ouve isso bastante no Pink Floyd, certo? As músicas do Pink Floyd tem muito essa influência aqui, essa progressão, né? Essa influência do modo dórico. Ok? Então, o modo dórico se parece com o modo eólio, e tanto que aqui eu faço uma comparação, tá vendo? Eu coloco aqui, ó, o Lá eólio, que é a escala menor primitiva, e coloco o Lá dórico, ou seja, eu saindo do segundo grau da tonalidade de Sol maior. Então, esse cara aqui, que é o Fá sustenido, está alterado. Falo também que o modo mixolídio é bem próximo ao modo jônio, que é o da escala maior, né? O mixolídio só tem, na verdade, a diferença que aqui a gente tem do sétimo grau para o oitavo grau, a gente tem um tom e não um semitom. Então a diferença está justamente aqui no final. E é o equivalente a eu sair, ó, do quinto grau, certo? Da minha tonalidade de Dó maior. Ou seja, eu pego a tonalidade de Dó maior, que não tem alteração alguma, pego a escala a partir do quinto grau, e olha o que acontece. Eu tenho naturalmente aí o modo mixolídio. Certo? Então o que acontece é isso. E harmonicamente é interessante perceber o seguinte, que como ele tem esse último caso aqui, nessa última, né, esse último intervalo, um intervalo de tom, então eu passo a ter essa harmonia aqui, ó. Eu tenho o primeiro grau maior e o sétimo grau também maior, certo? Então harmonicamente ele tem essa curiosidade. Ele é a mesma coisa que a escala maior, sendo que no finalzinho. E aí eu faço essa comparação aqui também. E mostro também, porque às vezes nas provas o que acontece? A gente tem que pensar como a gente vai identificar ou escrever um determinado modo. Então aqui, por exemplo, ó, Mi mixolídio. Se eu sei que o mixolídio é um grau, é um modo que eu tenho que sair do quinto grau, eu tenho que pensar quem é a quinta, né? Qual é a tonalidade cuja quinta é a nota Mi. Então olha de novo aí a importância dos intervalos, certo? Então aí eu já descubro que é Lá maior. Então eu coloco a minha armadura de Lá maior e ó, escrevo aqui saindo do quinto grau, chegando no quinto grau, e eu tenho certeza que isso aqui é o Mi mixolídio, certo? E aí depois eu vou para os modos que começam com a segunda menor. Então tem o modo frígio, que é o equivalente a gente sair do terceiro grau de cada tonalidade. Aqui eu exemplifico com o Mi frígio. Então repare. A característica do modo frígio ele começa com uma segunda menor, certo? Isso é bem marcante. E o que é que vai distinguir esse modo do outro modo que começa com a segunda menor? É justamente que esse aqui tem a quinta justa. Certo? Então, o outro modo que trabalha com o início com a segunda menor é o modo lócreo. Então, repara que agora o lócreo eu vou sair do sétimo grau. Cadê? Chegar no lócreo. Cheguei no lócreo. Pronto. Eu vou sair do sétimo grau de uma tonalidade e a quinta é uma quinta diminuta, certo? Então, repara. Certo? Começa com a segunda menor e tem uma quinta diminuta. Essa é a característica do modo lócreo. E aí o que acontece aqui? Eu ainda trabalho aqui, coloco a distinção, né? A diferença de um para o outro. E aqui deixo por último o modo lídio, que é um dos que eu mais gosto, porque ele tem essa quarta aumentada que dá justamente
vida, dá um brilho muito grande. Às vezes, quando eu quero dar uma incrementada nos meus arranjos, eu pego uma determinada melodia que estou trabalhando e a título de introdução ou a título de conclusão eu coloco no modo Locrio, no modo Lídio, certo? E dá uma vida muito grande. Locrio não. Locrio é mais fechado, é mais obscuro. O Lídio brilha bastante, tá? Então, ó, repara aqui. Aqui. E aqui ainda no finalzão desse e-book eu coloco um quadro comparativo, tá? Que o modo jônio é a escala maior, o modo dórico é a escala menor com a sexta maior. E de cada grau, a partir de cada grau que ele sai. Nos próximos vídeos eu vou fazer, né, especificamente sobre cada modo desse, vídeos mais tranquilos. Esse aqui é só para mostrar que existe o e-book e que o pessoal que já está na lista exclusiva já consegue, já recebeu isso aí. E o pessoal que ainda não está na lista exclusiva, onde tem escrito aí embaixo, ó, link para a lista exclusiva, é lá que você pode baixar tanto esse e-book, que eu falei agora, esse da escala modal, quanto o das tonalidades, certo? Então, fica à vontade para chegar lá e baixar. Massa, né? Pois é. E o que acontece é isso. O que eu defendo é que a gente deve justamente interligar esses conhecimentos todos. Como? Ouvindo e pensando, certo? Porque não adianta você ter um conhecimento todo teórico desse e você não conseguir ouvir, você não conseguir perceber os intervalos que estão ali, né? A diferença de uma escala para outra ela é muito sutil, então você tem que estar atento a cada intervalozinho onde acontece essas características que eu estou falando, para que você consiga reconhecer cada modo. Os modos eles têm duas utilidades assim extremamente grandes. O pessoal da improvisação gosta muito de estudar os modos, as escalas modais, por quê? Porque principalmente você encontra padrões, né? Seja de digitação, ou seja padrões sonoros, que você quando aplica num determinado lugar, você tem uma progressão harmônica, você aplica um determinado padrão de dedilhado ali e já sabe que aquilo ali vai funcionar, certo? Então, os modos são muito utilizados para as pessoas quando elas querem improvisar, né? E a outra utilidade que eu particularmente uso muito é quando eu vou fazer meus arranjos. Por quê? Porque os modos são uma possibilidade muito boa, muito grande da gente trabalhar o mesmo motivo, né, dando uma variada grande, né? Eu posso fazer num determinado momento uma harmonia aqui, o primeiro grau menor e um quarto grau menor. Em um outro momento eu posso fazer, só para dar uma mudada, dar uma variada, eu posso fazer o primeiro grau menor e o quarto grau maior. Então o que eu fiz? Primeiro aqui eu usei o modo Éole, primeiro grau menor, quarto grau menor. E depois eu usei o modo dórico, primeiro grau menor, quarto grau maior, certo? Então, a título de arranjo e de composição também, você conhecer, você dominar os modos é muito bom. Nesse e-book eu chamei Escalas Modais em 30 minutos. Por quê? Porque você vai conseguir ler ele todo e você vai entender tudo aí em 30 minutos. O ideal é que você gaste um tempo também tocando. Ele tem as partituras aí, como vocês viram. Toque, comece a se acostumar com a estrutura, com o som de cada modo. Como eu falei, essa semana eu vou produzir vídeos específicos sobre cada modo, falando as características, tanto melódicas quanto harmônicas de cada um deles, as principais características, né? E é sempre muito bom, isso agora eu vou aproveitar e vou responder uma pergunta que surgiu no canal, lá no e-mail. A pessoa perguntando, Carlinhos, eu escuto muito bem, eu consigo identificar um determinado intervalo numa região do teclado, mas quando eu mudo de região eu já não consigo perceber tanto. Por exemplo, aqui a pessoa consegue perceber. E já aqui a pessoa não consegue perceber. Para você ganhar autonomia para isso, né, para resolver esse seu problema, o que é que você tem que fazer? Acostumar a cantar os intervalos, isso é o que eu faço.
Por exemplo, se eu escuto isso aqui, eu vou cantar na minha oitava, né? Com a minha voz, sem precisar forçar a minha voz, numa oitava confortável para mim, eu vou cantar essas duas notas, eu vou cantar esse intervalo. Certo? Então eu estou, na verdade, cantando uma oitava abaixo. Mas eu estou ouvindo aqui. E se eu escutar aqui... Se eu tenho a capacidade de fazer isso, se eu tenho essa capacidade de ouvir as notas e cantar e reproduzir a nota, não importando em qual oitava ali eu esteja escutando aquela nota, se eu consigo ouvir, perceber aquilo e reproduzir, aí acabou essa dúvida. Por quê? Porque eu sempre vou trazer para uma oitava que é confortável para mim. E aí, claro, é como se você tivesse chamando, né, transpondo para uma oitava que você se sente confortável. Por exemplo... Certo? Eu trouxe isso aqui para minha oitava. Que eu, na verdade, estou aqui. Certo? O intervalo anterior foi uma quinta justa e esse intervalo agora foi uma quinta diminuta, né? Só para não ficar com a resposta aí em aberto. Ontem eu fiz umas lives que eu estou testando, né? Tava fazendo umas coisas para testar o equipamento, ver como é que eu conseguia projetar a tela do notebook na live e tudo mais. Algumas pessoas acabaram entrando, né? Eu também ainda não dominava isso, não sei quando é que uma pessoa vai assistir, outra não vai. Eu estou aprendendo também isso, então peço desculpas às pessoas que ontem por acaso entraram sem querer ou que depois assistiram o vídeo que ficou lá no canal, mas eu já apaguei, certo? Mas foi um bate-papo interessante, então eu estou aproveitando para divulgar que agora na quinta-feira, dia 9 de janeiro, às 20 horas, 20 horas, a gente vai entrar com uma live, certo? Então aí a gente vai bater um papo, eu vou mostrar algumas coisas, vou falar, né, sobre o canal, mostrar alguns intervalos, a gente vai fazer, interagir, né? Interagir, vamos trabalhar. Ontem eu acabei tocando alguns acordes, as pessoas estavam respondendo lá, foi bem bacana, foi divertido, né? E é isso, então ó, o e-book dos modos, esse que eu mostrei nesse vídeo, se você já está cadastrado na lista exclusiva, você não precisa se preocupar com nada, porque você já vai receber isso aí automaticamente, vai chegar lá no seu e-mail, é só você conferir, certo? Se você não está cadastrado na lista exclusiva, é através desse cadastro que você vai receber esse e-book, tá? Então o que você tem que fazer? No link aqui embaixo, que está aqui na descrição desse vídeo, você clica e vai estar lá. Eu quero esse e-book, tem tanto o que eu falei da identificação das tonalidades, que você já viu que é muito importante, quanto esse dos modos, que você também está vendo que é muito importante, certo? Deixa eu ver o que mais. Bom, basicamente isso aí. E aí você cadastra, deixa seu e-mail lá e aí você passa a receber regularmente esse material sempre que ele for produzido. Beleza? É por aí que a gente vai andando. 2020 vai ter muita novidade, ok? Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Valeu.